curando a multidão. Por Luis Arley Goes. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Nestes versículos, vemos Jesus buscando um lugar para ensinar a multidão que o apertava, ávida por ouvir a palavra de Deus. Ele percebe 2 barcos à beira do lago, enquanto os pescadores lavam as redes após uma noite de trabalho. Jesus entra no barco de Simão Pedro e pede que ele o afaste um pouco da terra, transformando-o em um púlpito improvisado para ministrar às pessoas, enquanto a multidão o apertava à beira do lago. A palavra multidão, em um sentido mais amplo, refere-se à maior parte de um país ou povo. Nos relatos bíblicos, especialmente nos evangelhos, a palavra multidão é frequentemente usada para descrever grandes grupos de pessoas que seguiam e se reuniam ao redor de Jesus para ouvir seus ensinamentos, testemunhar seus milagres e receber curas. Embora o número exato de pessoas nas multidões que seguiam Jesus não seja especificado em muitos casos, há passagens nos evangelhos que indicam que essas multidões eram numerosas. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, versículos do 13 ao 21, há o relato da alimentação dos 5.000, onde Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Em outras passagens, como Mateus capítulo 15, versículos do 29 ao 39, há relatos semelhantes de grandes multidões sendo alimentadas por Jesus. A multidão estava ávida por ouvir suas palavras, as quais eram consideradas divinas, pois acreditavam que ele falava com autoridade e sabedoria incomuns. O interesse da multidão nos ensinamentos de Jesus reflete não apenas sua curiosidade, mas também um profundo anseio espiritual por verdades que pudessem libertá-los das tribulações da vida cotidiana e de seus sofrimentos terrenos. Ele ensinava sobre amor, perdão, compaixão, justiça e o reino de Deus. Sua doutrina ecoava profundamente nas pessoas, pois oferecia uma visão de um reino transformador, cheio de significado. Sua verdade libertadora não apenas proporcionava conforto espiritual, mas também desafiava as estruturas sociais e culturais da época, oferecendo uma nova perspectiva sobre o relacionamento das pessoas com Deus e umas com as outras. Portanto, o interesse da multidão nos ensinamentos de Jesus não apenas ratifica a profundidade de sua mensagem, mas também destaca o impacto transformador que essa mensagem tinha sobre aqueles que a ouviam. Ela não apenas informava, mas também inspirava e capacitava as pessoas a viverem vidas mais significativas e centradas nos princípios divinos. Ao transmitir ensinamentos sobre a vontade do Pai para a multidão, Jesus estava, de fato, doutrinando as pessoas nos pensamentos divinos. Seus ensinamentos ofereciam uma visão de um mundo espiritual que ia além das preocupações terrenas e das lógicas humanas, apontando para uma compreensão mais profunda da vontade de Deus e dos princípios divinos que regem a vida espiritual e moral. Os ensinamentos de Jesus desafiavam e ainda desafiam as normas culturais e as expectativas da sociedade. Nos dias de hoje, ele ainda encoraja seus seguidores a adotarem uma visão de mundo centrada no amor, na compaixão, no perdão e na justiça, valores que muitas vezes divergem das ideias convencionais. Tais ensinamentos representam uma lógica divina,
uma maneira de pensar e agir que reflete a vontade de Deus para a humanidade. Assim sendo, a pessoa que segue os ensinamentos de Jesus se submete ao renovo de suas mentes e é doutrinada na racionalidade de Deus, aprendendo a ver o mundo e suas vidas sob a perspectiva divina. Esse entendimento não apenas transforma a maneira de pensar e agir, mas também capacita a viver de acordo com os princípios eternos estabelecidos por Deus. Em última análise, os ensinamentos de Jesus não apenas informam intelectualmente, mas também transformam espiritualmente, convidando as pessoas a viverem em conformidade com a vontade do Pai Celestial, a qual é boa, agradável e perfeita. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos seus ensinamentos, Jesus enfatiza a importância da palavra de Deus e de fazer a vontade do Pai Celestial. Em Mateus, durante a tentação no deserto, Jesus cita o Antigo Testamento, afirmando que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Essa passagem realça a importância da palavra de Deus como fonte de nutrição espiritual e orientação para a humanidade. Ela enfatiza que nossa vida deve estar fundamentada nas verdades eternas que Deus revela por meio de sua palavra. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. No livro de João, Jesus fala sobre sua própria missão e propósito. Ele declara que sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a obra do Pai. Isso destaca a profunda união entre Jesus e o Pai, bem como o seu compromisso em cumprir a vontade divina. Ele modela não apenas a importância de ouvir a palavra de Deus, mas também de obedecê-la ativamente em sua vida diária. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Esses versículos não apenas reforçam a natureza divina de Jesus como o Logos de Deus, mas também ensinam aos seus seguidores a importância de nutrir suas vidas espirituais por meio da palavra de Deus e da obediência à sua vontade. Eles ilustram a profunda conexão e cooperação entre a palavra de Deus, a obediência e a verdadeira vida espiritual. Tiago destaca a importância da obediência à lei perfeita da liberdade, que se refere aos ensinamentos e princípios divinos encontrados na palavra de Deus. Ele enfatiza que aqueles que não apenas ouvem a palavra, mas também a praticam, serão bem-aventurados em suas ações. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, versículo 25. A prosperidade mencionada neste contexto pode ser entendida de várias maneiras, incluindo prosperidade espiritual, emocional e até mesmo material. Para muitas pessoas, a verdadeira prosperidade vai além de riquezas materiais. Ela inclui paz interior, contentamento e relacionamentos saudáveis, bem como um relacionamento significativo e íntimo com Deus. O ponto-chave aqui é que a verdadeira prosperidade está ligada à obediência à vontade de Deus e à prática ativa de sua palavra em nossa vida diária. Quando buscamos viver em conformidade com os princípios divinos,
experimentamos uma bênção que vai além das circunstâncias externas e nos proporciona uma riqueza interior que perdura, independentemente das situações que enfrentamos. No entanto, é importante notar que essa prosperidade não deve ser entendida como uma garantia de ausência de desafios ou dificuldades na vida. Em vez disso, ela se refere à paz, alegria e confiança que vem de viver de acordo com os ensinamentos de Deus, independentemente das circunstâncias externas. É uma prosperidade que transcende as limitações do mundo material e se estende para além da vida presente, tendo implicações na eternidade. O Evangelho de Mateus descreve o ministério de Jesus na Galileia, onde ele ensinava, pregava o Evangelho do Reino e curava diversas enfermidades e moléstias. Este é um exemplo claro do poder transformador e curador do ministério de Jesus. A pregação do Evangelho do Reino por Jesus tinha o objetivo de chamar as pessoas à conversão, à transformação espiritual e ao arrependimento. Ele ensinava sobre o amor de Deus, o perdão, a justiça, a misericórdia e a necessidade de uma relação pessoal com Deus. Além disso, a capacidade de Jesus de curar todas as enfermidades e moléstias que se apresentavam a ele demonstra seu poder através da unção divina e sua compaixão pelos que sofriam. Ele não apenas curava doenças físicas, mas também libertava aqueles que estavam possuídos por demônios, aqueles que sofriam de doenças mentais, como lunáticos, e aqueles que eram paralíticos, mostrando seu domínio sobre todas as formas de aflição humana. A multidão que o seguia, proveniente de várias regiões como Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, destaca a extensão do impacto do ministério de Jesus e a resposta positiva das pessoas à sua mensagem e às suas curas milagrosas. Isso reforça a crença na mensagem que ele pregava e na natureza divina de seus poderes curadores. João, o apóstolo do amor, enfatiza o propósito divino da vinda de Jesus ao mundo. Ele não foi enviado para condenar, mas para salvar a humanidade. Em seu registro, é destacada a natureza amorosa e misericordiosa do plano de Deus para a humanidade, oferecendo a salvação através da reconciliação como uma dádiva de graça do Pai, não merecida por nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. É interessante notar que a fama de Jesus se espalhou devido às suas ações poderosas e ao seu ensinamento impactante. No entanto, no contexto da mensagem cristã, isso não se trata de um esforço de marketing no sentido moderno, mas de um testemunho da autenticidade e do poder transformador de Deus em sua missão. A disseminação da fama de Jesus ocorreu justamente devido à sua mensagem poderosa e às suas atividades miraculosas, como curas e exorcismos. Ainda hoje, essas palavras são poderosas e se movem juntamente com a operação de milagres, continuando a atrair uma grande quantidade de seguidores. Cristo se ergue entre os homens desfazendo tudo aquilo que eram obras do diabo, absolvendo de toda a culpa aquele que nele crê, livrando-o da prisão e da condenação eterna. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Esta é uma passagem que enfatiza a missão redentora de Jesus Cristo, refletindo a crença cristã fundamental na redenção através da fé no sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. De acordo com essa crença, Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, oferecendo-nos a salvação e o perdão de nossos pecados. Vimos que Jesus, nosso Raboni, ensinava com sabedoria e autoridade,
curando os enfermos e libertando aqueles que estavam oprimidos por várias formas de sofrimento, incluindo opressão demoníaca. Por isso, nosso Mestre é conhecido como o Ungido de Deus, ou seja, aquele que ensina, cura e liberta, e por este motivo é reverenciado até hoje como o Messias e o Filho de Deus por milhões de pessoas ao redor do mundo. Observemos as seguintes passagens bíblicas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O versículo de Isaías descreve o ungido de Deus, Messias, como aquele que prega boas novas aos pobres, cura os quebrantados de coração, proclama libertação aos cativos, dá vista aos cegos, põe em liberdade os oprimidos e anuncia o ano aceitável do Senhor. A passagem de Lucas é a aplicação direta dessa profecia ao Messias. Jesus se levanta na sinagoga em Nazaré e, ao ler esse texto de Isaías, declara que ele mesmo é o cumprimento dessa profecia, afirmando que o Espírito do Senhor está sobre si para realizar essas ações redentoras, confirmando sua missão de pregar, curar, libertar e consolar. Um princípio fundamental para a caminhada cristã é a relação entre fé, obediência e a prática dos ensinamentos de Jesus. De acordo com este princípio, a fé genuína está intrinsecamente ligada à obediência aos ensinamentos de Cristo. Isso significa não apenas acreditar em Jesus, mas também viver de acordo com seus ensinamentos. Tiago nos traz o conceito de que a fé sem obras é morta, exprimindo essa ideia. Em outras palavras, pode-se dizer que a verdadeira fé se manifesta através das ações e obediência aos mandamentos e princípios ensinados por Jesus. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Paulo destaca a importância da fé que vem através da palavra de Deus. O apóstolo enfatiza que a fé cristã é fundamentada nos pensamentos divinos e que essa fé é gerada pela exposição à palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A expressão "está escrito", usada por Jesus, aponta para as palavras e os mandamentos de Deus registrados na Bíblia. Para o crente, viver de acordo com aquilo que está escrito deve ser a demonstração prática de sua fé e obediência a Deus. Biblicamente, o temor ao Senhor está intimamente relacionado à sabedoria. Aqui, a ideia de temor ao Senhor não se refere ao medo no sentido literal, mas sim a um profundo respeito, reverência e obediência a Deus. Esta reverência implica em obedecer aos mandamentos e ensinamentos divinos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Isso sugere que a sabedoria verdadeira começa com um relacionamento correto com Deus, caracterizado pelo temor e obediência. Ao obedecer aos mandamentos divinos, o Filho de Deus demonstra sabedoria, pois estará vivendo de acordo com os princípios eternos e morais estabelecidos pelo Pai.
A sabedoria, então, está intrinsecamente ligada à compreensão e à aplicação dos ensinamentos divinos na vida cotidiana do cristão. A habilidade de Jesus para curar os doentes foi frequentemente descrita como um ato de compaixão e amor pelos necessitados. Além das curas físicas, muitos desses relatos também destacam a importância da fé daqueles que foram curados, enfatizando, antes de tudo, a relação entre a fé e a cura. Eram essas ocorrências de milagres que atraíam as multidões até Jesus. Atualmente, elas ainda continuam a ser uma parte importante da fé cristã. O ministério de cura de Jesus foi uma parte central de sua mensagem e de sua missão. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João capítulo 6, versículo 2. Jesus se preocupava profundamente com as necessidades das pessoas e, através dos seus milagres e ensinamentos, buscava não apenas aliviar o sofrimento físico, mas também oferecer esperança espiritual e uma nova vida de reconciliação com Deus. Os que estavam na multidão presenciavam esses milagres ou eram diretamente beneficiados por eles. Uma das afirmações mais conhecidas de Jesus sobre qual era a sua missão está registrada no livro de João, onde Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A liberdade que Jesus menciona não é uma liberdade política ou social, mas uma libertação espiritual. Ele está falando sobre a libertação do poder do pecado, do medo e da morte espiritual. A verdade que ele oferece liberta as pessoas das cadeias do pecado e proporciona uma nova vida na presença de Deus. O nome Jeová Rafá é uma das formas pelas quais Deus é chamado no Antigo Testamento e é derivado do hebraico. Este nome representa Deus como o Senhor que cura. A palavra Rafá, em hebraico, significa curar ou restaurar. É uma expressão do poder curativo e restaurador de Deus. A concepção de que Deus é o curador das enfermidades físicas e espirituais é encontrada em várias passagens bíblicas, sendo uma fonte de conforto e esperança para muitos crentes que enfrentam doenças ou dificuldades. A confiança em Deus como aquele que cura traz consolo e ajuda a fortalecer a fé das pessoas, lembrando-as de que não estão sozinhas em seus desafios, mas têm um Deus que está disposto a trazer cura e restauração. Certamente podemos imaginar o alvoroço e a emoção que tomavam conta das multidões quando as pessoas começavam a ser curadas por Jesus. Nos relatos bíblicos, encontramos descrições vívidas desses momentos de cura e restauração, nos quais a alegria, o espanto e a gratidão, certamente, eram nítidos. Imaginemos a seguinte cena: pessoas doentes, muitas delas sofrendo há muito tempo, encontrando alívio e cura para suas aflições. Pessoas que eram cegas recuperando a visão, os coxos sendo capazes de andar, os doentes sendo restaurados à saúde. O impacto emocional e espiritual dessas curas não pode ser subestimado. Para aqueles que estavam doentes, suas vidas eram transformadas da noite para o dia. Para suas famílias e amigos, testemunhar esses milagres trazia uma mistura de espanto, alegria e esperança renovada. É fácil presumir que, nessas ocasiões, o local onde a multidão se aglomerava se tornava um lugar de grande entusiasmo, à medida que testemunhavam e celebravam a transformação milagrosa de vidas diante deles. Esses momentos não apenas reforçavam a fé daqueles que estavam diretamente envolvidos, mas também inspiravam a fé daqueles que ouviam falar desses eventos excepcionais. Imaginar o testemunho de um jovem com um transtorno bipolar misto sendo completamente restaurado e anunciando sua cura por Jesus é um cenário poderoso e inspirador.
A transformação de alguém que lidava com uma condição mental complexa, como o transtorno bipolar, é algo notável e emocionante. Se esse jovem compartilhasse sua jornada de luta, dor e sofrimento, e como encontrou esperança, cura e restauração através da fé em Jesus, seria um testemunho incrivelmente poderoso. Seu relato poderia trazer não apenas inspiração, mas também encorajamento para outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Aqui estão alguns elementos que poderiam estar presentes nesse testemunho. A luta. O jovem poderia compartilhar honestamente sobre os desafios que enfrentou ao lidar com o transtorno bipolar misto, incluindo os altos e baixos emocionais, a confusão mental e os momentos de desespero. A busca por ajuda. Ele poderia falar sobre os esforços para buscar ajuda profissional, como terapia e medicamentos, e talvez como essas intervenções foram úteis em certa medida, mas não proporcionaram uma cura completa. O processo de cura. Ele poderia descrever como sua fé o guiou em direção à cura, seja por meio da oração, do apoio da comunidade de fé ou de uma transformação interior que experimentou por meio de sua fé em Jesus. A restauração. O jovem poderia compartilhar sobre sua jornada de restauração, como sua vida começou a mudar, como seus relacionamentos foram curados e como sua perspectiva sobre a vida se transformou. A gratidão e esperança. Por fim, ele poderia expressar sua gratidão por ter sido restaurado e sua esperança para o futuro, encorajando aqueles que estão passando por situações semelhantes a também encontrarem esperança em sua fé. Esse testemunho poderia inspirar e oferecer esperança não apenas para pessoas que enfrentam transtornos mentais, mas para qualquer um que esteja lutando com desafios significativos. Seria uma poderosa demonstração do poder da fé em Jesus. O testemunho de um homem que foi manco por vários anos, dependente de uma bengala para andar e que foi completamente curado, seria verdadeiramente emocionante e inspirador. Imagine a transformação que ele experimentaria ao passar de anos de dependência física para subitamente ser capaz de andar livremente, sem ajuda. Nesse testemunho, o homem poderia compartilhar sua jornada de luta, descrevendo como sua deficiência o limitava e afetava sua qualidade de vida. Ele poderia falar sobre os desafios emocionais e físicos que enfrentou ao longo dos anos e como isso afetou sua autoestima e seu relacionamento com os outros. Então, ele poderia falar sobre o momento da sua cura. Ele poderia descrever a sensação de força fluindo por suas pernas, o desaparecimento da dor ou a capacidade repentinamente recuperada de movimentar seus membros. Ele poderia compartilhar a alegria esmagadora e a gratidão que sentiu ao perceber que estava completamente curado. Ele seria um exemplo vivo do poder da fé, da perseverança e da capacidade de Deus de realizar milagres na vida das pessoas. Seu testemunho poderia renovar a esperança daqueles que estão lutando e encorajá-los a continuar acreditando na possibilidade de cura e transformação em suas próprias vidas. E se tivéssemos o testemunho de um homem que ficou paralítico devido a um acidente de motocicleta e que, passado quase 20 anos, foi miraculosamente curado, isso seria incrivelmente poderoso. Sua história seria um testemunho vívido do poder da fé, da esperança e da intervenção divina na vida das pessoas. Neste testemunho, o homem poderia compartilhar os detalhes do acidente, descrevendo as lesões que o deixaram paralítico e as dificuldades que enfrentou ao longo do tempo. Ele poderia falar sobre os momentos de desespero, a dor física e emocional e a jornada difícil de adaptação à sua nova condição de vida. Então, ele poderia falar sobre o momento da sua cura.
Ele poderia descrever a experiência de sentir seus membros novamente, a sensação de força retornando ao seu corpo e a capacidade de se levantar e andar. Ele poderia compartilhar a emoção avassaladora e a gratidão que sentiu ao perceber que estava curado. O testemunho desse homem poderia servir como um lembrete poderoso de que, às vezes, quando tudo parece perdido, a fé, a perseverança e a busca por um milagre podem levar a resultados extraordinários. Sua história seria uma fonte de inspiração e encorajamento para muitos. Absolutamente. A experiência de ser curado de uma doença ou condição debilitante é frequentemente vista como uma bênção divina e um testemunho especial do poder e da graça de Deus. Para aqueles que foram curados, essa experiência é muitas vezes interpretada como um sinal de Deus, uma prova tangível de sua presença e amor. A sensação de alívio e gratidão que acompanha a cura de uma doença grave ou incapacitante é profunda. A percepção de que Deus está pessoalmente envolvido na cura é uma fonte de consolo e esperança para muitos. Isso não apenas oferece conforto emocional, mas também pode ter um impacto profundo na espiritualidade da pessoa curada, levando-a a uma conexão mais profunda com sua fé e a uma vida vivida com um sentido renovado de propósito e gratidão. Na Bíblia, encontramos diversas histórias de pessoas que foram curadas por Jesus de várias formas de doenças e deficiências físicas, incluindo aqueles que usavam muletas ou eram carregados em leitos. As narrativas bíblicas descrevem como essas pessoas, ao serem curadas por Jesus, abandonavam esses instrumentos de auxílio porque não precisavam mais deles. Essas histórias milagrosas são consideradas pelos cristãos como evidências do amor e do poder de Deus, manifestados em Jesus, e continuam a ser fonte de inspiração e esperança para os crentes em todo o mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Cristo continua a realizar curas nos dias de hoje. Seu poder curativo é atemporal, e ele ainda atua como o ungido de Deus, trazendo cura física, emocional e espiritual para as pessoas através de você. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículo 18, parte B. Essa afirmação destaca a natureza eterna e imutável de Jesus Cristo. Ela implica que as qualidades, ensinamentos e poderes que Jesus demonstrou durante sua vida na Terra permanecem consistentes ao longo do tempo, não sendo limitados pelo passado, presente ou futuro. Para nós, os cristãos, essa passagem enfatiza a confiabilidade e a permanência da natureza divina de Jesus Cristo em nós. A narrativa bíblica que mostra Jesus encontrando pescadores à beira do mar e os convida a segui-lo para pescar pessoas, ou seja, trazer pessoas para o caminho da fé, além de ser carregada de simbolismo e profundidade, também é uma representação poderosa para nós nos dias atuais. Essa simbologia ilustra o chamado de Jesus aos seus seguidores para compartilhar a mensagem do Evangelho, chamar as pessoas para seguirem a fé e trazê-las para a comunhão com Deus. Da mesma forma que os pescadores lançam suas redes para capturar peixes, os discípulos de Jesus são chamados a compartilhar a mensagem de esperança e salvação para atrair as pessoas para a fé. As palavras e reflexões aqui compartilhadas têm um propósito importante e profundo, que é inspirar e fortalecer a fé das pessoas no plano de redenção de Deus por meio de Jesus Cristo. A mensagem da redenção, da crucificação e ressurreição de Jesus como um ato para desfazer as obras do diabo é essencial para a fé cristã.
Ao compartilhar essas reflexões, espero estar contribuindo para a inspiração e a edificação espiritual daqueles que têm a oportunidade de ler tais palavras. Desperte sua fé na cura. Despertar a fé na cura é uma jornada pessoal e espiritual que envolve confiança, esperança e acreditar na possibilidade de ser curado. Se você está buscando fortalecer sua fé na cura, aqui estão algumas sugestões que podem ajudar. Oração e meditação. Dedique tempo para oração e meditação. Converse com Deus sobre suas preocupações, esperanças e desejos de cura. A meditação também pode ajudar a acalmar a mente e fortalecer seu relacionamento espiritual com Deus. Estudo das Escrituras. Leia passagens nas Escrituras que falam sobre cura, fé e confiança em Deus. As histórias de cura na Bíblia, como as realizadas por Jesus, podem ser fontes poderosas de inspiração e fé. Visualização criativa. Pratique a visualização do poder criativo de Deus. Imagine-se saudável, forte e curado. A visualização criativa pode ajudar a fortalecer a fé na cura. Gratidão. Cultive uma mentalidade de gratidão. Agradeça por cada pequena melhoria e por todas as bênçãos em sua vida. A gratidão pode fortalecer sua fé e trazer um senso de paz. Seja aberto e receptivo. Esteja aberto às possibilidades. Às vezes, a cura pode vir de formas que não esperamos. Esteja receptivo às diferentes maneiras pelas quais a cura pode se manifestar em sua vida. Lembre-se, cada jornada de fé é pessoal e única. Que sua jornada seja repleta de esperança, fé e cura. Reconheça a obra redentora de Cristo na cruz. Reconhecer a obra redentora de Cristo na cruz é uma parte fundamental da fé cristã. A crucificação de Jesus é vista pelos cristãos como um sacrifício divino para a redenção da humanidade, proporcionando perdão, reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna. Aqui estão algumas maneiras de refletir sobre essa obra redentora. Estudo das Escrituras. Leia passagens bíblicas que falam sobre a crucificação e redenção, como João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 8 e primeira carta de Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Medite sobre o significado dessas passagens e como elas enfatizam o amor e o sacrifício de Cristo. Compreensão do pecado. Reflita sobre a natureza do pecado e como ele separa a humanidade de Deus. Compreenda a necessidade da redenção e como Jesus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido como sacrifício pelos pecados do mundo. Arrependimento e perdão. Reconheça seus próprios pecados, arrependa-se sinceramente e aceite o perdão que Cristo oferece. Entenda que a redenção está disponível para todos, independentemente do passado ou das falhas pessoais. Gratidão. Cultive um coração de gratidão pelo sacrifício de Jesus. Agradeça a Deus pelo presente da redenção e pela esperança que ela traz. Compartilhe o Evangelho. Compartilhe a mensagem da redenção com outros. Mostre como o amor de Cristo na cruz oferece esperança e salvação para todos os que creem. Participe da Ceia do Senhor. Participe regularmente da Ceia do Senhor, Santa Ceia, na sua igreja local. Este é um momento de lembrança do sacrifício de Cristo e uma oportunidade para renovar sua fé na obra redentora de Jesus. Serviço e amor. Viva uma vida de serviço e amor, seguindo o exemplo de Cristo. Demonstre compaixão e ajuda aos outros, mostrando o amor redentor de Jesus por meio de suas ações. Ao reconhecer a obra redentora de Cristo na cruz e viver de acordo com essa compreensão, você encontrará significado, propósito e esperança em sua fé, além de experimentar a paz que vem do entendimento do amor incondicional de Deus. Admita a verdade do "está escrito",
Admitir a verdade do está escrito é uma expressão poderosa que significa aceitar e viver de acordo com os ensinamentos e princípios das Escrituras Sagradas, como a Bíblia. Aqui estão algumas maneiras de adotar essa abordagem em sua vida espiritual. Estudo e reflexão. Dedique tempo para estudar as Escrituras. Reflita sobre os ensinamentos, histórias e mensagens contidas nas Escrituras Sagradas. Compreender profundamente as Escrituras ajuda a adotar seus princípios na vida cotidiana. Obediência. Viva de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Admitir a verdade do está escrito implica em obedecer aos mandamentos e orientações encontrados nas Escrituras. Isso pode envolver comportamentos éticos, amor ao próximo, perdão e muitos outros princípios morais. Confiança e fé. Confie na promessa divina. Acredite que as palavras escritas nas Escrituras são verdadeiras e confiáveis. Tenha fé na orientação e nas promessas de Deus. Aplicação prática. Aplique os ensinamentos em situações práticas da vida. Ao enfrentar desafios, tome decisões e haja de acordo com os princípios encontrados nas Escrituras. Oração. Ore para entender e viver de acordo com a verdade do está escrito. Peça orientação divina para aplicar os ensinamentos em sua vida diária. Compartilhe a palavra. Compartilhe os ensinamentos das Escrituras com os outros. Ao compartilhar a verdade do está escrito, você não apenas fortalece a fé dos outros, mas também reforça sua própria compreensão e compromisso. Humildade. Esteja disposto a aceitar correção e orientação. A humildade permite que você admita a verdade das Escrituras, mesmo quando ela exige mudança e crescimento pessoal. Admitir a verdade do está escrito não apenas enriquece sua espiritualidade, mas também serve como uma bússola moral e ética em sua jornada pela vida. Ela proporciona direção, sabedoria e uma base sólida para a tomada de decisões e ações diárias. Alimente sua fé de toda a palavra que procede da boca de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é uma afirmação poderosa que destaca a importância de alimentar e fortalecer a fé por meio do estudo e da meditação nas Escrituras Sagradas. De acordo com essa perspectiva, leitura regular das Escrituras. Faça da leitura da Bíblia uma prática regular em sua vida. Através das histórias, ensinamentos e princípios encontrados nas Escrituras, você pode nutrir sua fé e compreensão espiritual. Estudo profundo. Não apenas leia, mas também estude as Escrituras. Tente entender o contexto histórico e cultural dos textos. Medite sobre o significado mais profundo das passagens. Aplicação prática. Procure aplicar os ensinamentos em sua vida diária. Pergunte a si mesmo como os princípios encontrados nas Escrituras podem orientar suas escolhas, ações e atitudes. Oração. Ore regularmente pedindo entendimento e sabedoria ao estudar as Escrituras. Peça a orientação divina para aplicar os ensinamentos em sua vida. Hinos e louvores. Cante hinos e louvores que refletem as verdades das Escrituras. A música pode ser uma maneira poderosa de internalizar e lembrar os ensinamentos divinos. Obediência. Pratique a obediência aos ensinamentos divinos. A fé é fortalecida quando você vive de acordo com as palavras de Deus. Estudo contínuo. Esteja aberto ao aprendizado contínuo. À medida que sua compreensão das Escrituras cresce, você descobrirá novas camadas de significado em textos familiares. Ao alimentar sua fé através da palavra de Deus, você está construindo uma fundação sólida para sua espiritualidade. A fé que vem do entendimento profundo e da aplicação prática dos ensinamentos divinos
É resiliente e capaz de enfrentar os desafios da vida com esperança e confiança. Assim, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Essa passagem enfatiza que a fé não surge de forma isolada, mas é nutrida pelo ouvir da mensagem de Cristo. A pregação da palavra de Deus, seja em sermões, estudos bíblicos ou outras formas de ensino, desempenha um papel crucial em fortalecer a fé das pessoas. É por meio da exposição regular à mensagem de Cristo que os crentes podem cultivar e aprofundar sua fé. Pense nisso. Jesus te ama. Eu sou Luiz Arley Góes